Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente é convidado para falar em uma outra igreja, eu costumo dizer isso para os meus colegas que muitas vezes pregam de modo itinerante, e é uma coisa que eu costumo dizer que o grande privilégio é da gente que é convidado. E em alguns lugares que eu passo, as pessoas dizem, você fala isso para todas, né? Sim, eu falo isso para todas as igrejas por onde eu passo. Eu sou obrigado a dizer isso, de que o grande privilégio é para a gente que é convidado, porque naquele lugar que a gente está indo para levar a mensagem de Cristo, compartilhar das Escrituras, expor o texto bíblico, a liderança daquele lugar confiou em nós aquilo que ela tem ou deveria ter de mais precioso. Então, os músicos que são convidados e tocam em uma determinada conferência estão ali com a incumbência e a confiança da liderança daquela igreja para conduzir a igreja à adoração. Isso é muito precioso e um privilégio para esses músicos. Para nós, pregadores, teólogos, a liderança daquela igreja nos confiou a tarefa, a missão de expor as Escrituras, de abrir o texto bíblico, explicá-lo e, com a ajuda do Santo Espírito, poder trazer uma aplicação boa para a igreja viver bem, para que a igreja seja vívida no seu lugar. Isso é uma demonstração de carinho e confiança que a liderança dispensa a nós, a gente que é convidado. Por isso, eu queria agradecer pelo convite e dizer que essa gratidão não é mero protocolo, embora eu diga sim isso para todas. Essa gratidão ela não é mero protocolo, ela é fruto de reflexão teológica, ela é verdadeira e genuína, vindo do coração. Obrigado por me receberem, tanto a liderança quanto a igreja. Eu sou muito grato pelo privilégio que vocês me dão de poder compartilhar do Evangelho, compartilhar das Escrituras Sagradas. Foi-me dada também a tarefa de falar a respeito da ressurreição. E falar a respeito da ressurreição de um ponto de vista prático, que possa ser vivido e que possa ser aplicado no contexto no qual vocês estão, dentro das células, da vida da igreja. Olha, essa é uma tarefa, eu diria, um tanto difícil. E eu queria começar, então, pelo meu sonho, pelo meu desejo. Eu gostaria de ser um daqueles pregadores, assim, cativantes, porque tem gente com talento para essa coisa. Você já deve ter visto aquele pregador que nos primeiros segundos você já não consegue mais tirar os olhos do sujeito. E ele te cativa de uma forma que você acompanha do início ao fim. Esse era o meu sonho, o que eu gostaria de ser. Tem noites que a gente até chega perto. Tem outros dias, principalmente nas manhãs, quando me faltou tomar um café, que fica um pouquinho mais difícil. Num desses dias assim que eu estava pensando, poxa vida, né? Podia eu ser um desses pregadores espetaculares, excepcionais, comunicador de primeira linha. Estava eu com isso na cabeça e, numa das piores atividades da idade contemporânea de se fazer, me perdendo na atividade de puxar vídeo curto para vídeo curto no aplicativo. Sabe esse negócio? Sabe quando você já está fazendo isso faz 5, 10, 15... Não, você nem sabe mais quanto tempo você está, nem mais o que você viu. Pois é, eu estava pensando em pregação e um vídeo atrás do outro. De repente eu paro num pregador. E esse, nos primeiros segundos daquele cortezinho, não me pergunte o nome, porque eu passei para o próximo vídeo e também não lembro mais. Mas esse cara me pegou assim, logo na primeira. De cara assim, ele me... Que comunicador. E ele começando a falar, meio irado, assim, também não é muito meu estilo de pregar com raiva. Tem uns caras que são bons nisso. Esse cara era nessa linha. Não é muito a minha praia, mas cara, ele era bom. E ele estava lá com uma raiva, eu pensei, do que esse cara está com tanta raiva assim? E aí ele começa a falar, não, porque essa geração, já ouviu esse tipo de...
Essa geração de cristal, qualquer coisa, eles já ficam ofendidos, é o tempo do mimimi, e qualquer coisa agora é motivo para o pessoal. Quer saber? Tem agora pai que acha que não tem que pregar o evangelho para o filho. Aí eu falei, tá bom, entendi porque que ele está com raiva. Entendi porque até faz sentido, o pai que não quer pregar o evangelho com o filho, ele está irritado, tá bom, tudo bem. Vamos continuar, vou ouvir um pouco mais do que esse cara tem a dizer. Pais que não querem pregar o evangelho para os filhos porque tem medo do que vão pensar, que vai ser ofensivo. Olha só, seu filho, 5, 6 anos, se você não tem coragem de dizer para ele que se ele morrer ele vai para o inferno, olha, você não é um cristão de verdade. Eu falei, opa. Às vezes o cara é muito bom na forma, mas a gente fica um pouco incomodado com o conteúdo do que vem. E aí você me pergunta assim, mas por que, Vitor? Você não acha que precisa de Jesus para ser salvo? Claro que eu acho que precisa de Jesus. Você não acha que tem que pregar para os filhos? Eu sou presbiteriano, mas eu acho que tem que pregar para os filhos. Essa parte foi tipo uma piada que geralmente as presbiterianas não me chamam mais quando eu faço. Acho sim, mas olha só. Deixa eu falar uma coisa para você, o que me deixou profundamente incomodado com aquele corte que depois eu passei e não vi o resto da pregação, e quem sabe no resto da pregação a coisa melhorasse. Por isso também eu nem vou dizer o nome do indivíduo. Mas assim, quando eu prego, aceite a Jesus ou vá para o inferno, para uma criança ou para um adulto, isso não é uma demonstração de coragem. E eu quero te lembrar de uma coisa que você já sabe. O evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Quando você prega, aceita Jesus ou vai para o inferno, cadê a boa notícia? Existem jeitos de falar verdades com pedaços da história que não são a história. E a gente muitas vezes prega o evangelho, e o jeito que a gente prega o evangelho, a boa notícia passa longe. A boa nova não está lá. E se não é boa nova, se não é boa notícia, então será que foi de fato o evangelho que a gente estava pregando? E eu queria deixar no teu coração, se todo o papo de teólogo for muito complicado essa noite, eu queria deixar no teu coração a seguinte mensagem, para que você não perca isso em especial. Presta atenção nisso daqui. Se você perder tudo, mas pegar isso daqui, para mim, é missão cumprida. Se você quer saber se o evangelho que você está pregando, que você está vivendo, que você está vivenciando para discipular e para ser discipulado, se você quer saber se ele de fato é uma boa notícia, em algum momento ele passará pela ressurreição. Se a ressurreição é dispensável na maneira como eu prego o evangelho, eu estou errando feio, porque é o apóstolo Paulo quem diz: sem ressurreição é vã a nossa fé. É ela, a ressurreição, que coloca o pescoço dos líderes da igreja primitiva a prêmio. E se a maneira que eu prego então o evangelho torna a ressurreição dispensável, periférica, lateral, esse é um belíssimo indicador de que aquilo que eu estou pregando é um pedaço da história, mas não é a história e sequer toca no centro daquilo que é a história. Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico na carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, a partir do versículo 17. Colossenses 1, a partir do versículo de número 17. Diz o seguinte, o texto bíblico ali. Ele, e aqui Paulo se refere a Jesus,
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que ele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na morte de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vem cá, presta atenção nisso daqui. Vem comigo aqui, porque Paulo aqui, ele fala um pouco complicado, e talvez isso seja um problema de teólogo, falar complicado, mas Paulo está usando o direito que ele tem de falar complicado nessa passagem, tá? Quando alguém falar muito difícil a respeito de assuntos teológicos, você pergunta para o cara, você tem o direito de fazer isso comigo? Paulo aqui tinha esse direito e eu vou explicar por que ele tinha esse direito. Paulo aqui tinha o direito de ser complicado porque o que ele está falando aos colossenses é algo que os colossenses já sabem, tá? Então, os irmãos lá em Colossos, que é uma igreja que nem foi plantada pelo apóstolo Paulo, já sabem isso que Paulo está dizendo. E como então, se não foi nem Paulo que plantou essa igreja, ele já sabia que os caras lá sabiam do que era que ele estava falando. E mais ainda, como é que eu sei isso? Porque quando você abre a sua Bíblia, se você tiver uma boa edição de Bíblia aí, você vai perceber uma peculiaridade muito interessante que o tradutor deixou de presente para você. O cara que traduziu a Bíblia para essa versão que você tem, se você tiver uma boa edição, ele deixou esse trecho aqui em versos. Verso, tipo de poesia, sabe? Esse trecho que a gente leu, ele não está tipo por extenso, sabe? Como se fosse um grande discurso com parágrafos. São versos como se fossem de poesia, porque isto é um poema. Um poema muito provavelmente cantado no primeiro século. E assim conhecido pelos colossenses. E aí, já era complicado mesmo, Paulo usa esse texto complicado, que a gente vai destrinchar um pouquinho, para chamar a atenção para o centro da espiritualidade dos irmãos colossenses. O centro da coisa toda. O centro da coisa toda é Jesus. Ele estava lá no princípio, ele é antes de todas as coisas. Desde toda a criação, Jesus estava presente. Jesus faz parte. E sendo parte do projeto de criação, a gente conhece isso muito bem, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus faz parte do ato criacional de Deus, ele estava presente, ele é Criador. Ele é antes de todas as coisas, e ele é também o primeiro dos mortos. E a ideia aqui de primogênito dos mortos, o primeiro a morrer, é porque ele é a origem daqueles todos que viriam a morrer depois dele, dentro de um corpo chamado igreja. Por isso ele é o cabeça da igreja. A ideia de cabeça aqui não é meramente de autoridade sobre a igreja, mas também de origem sobre ela. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus é o primeiro a morrer. Ele é o primeiro morto. De uma série de pessoas que morrem também. Que fazem parte de um determinado grupo chamado igreja. Ele é o primogênito, o primeiro dos mortos. A gente vem depois.
E sendo o primeiro dos mortos, o que essa primeira morte representou? Gente, eu sou presbiteriano e, portanto, calvinista. Coisa horrorosa. Jesus perdoa. Nos ambientes presbiterianos, calvinistas e tal, fica uma briga enorme, sem fim. Mas Jesus, ele morreu por todos ou ele morreu pelos salvos? O texto diz que ele é o primogênito dos mortos, para que todas as coisas, nos céus e na terra, por meio do seu sangue, fossem reconciliadas com o Pai. Todas as coisas, tudo. Tudo que o pecado contamina. Tudo que o pecado suja. Tudo que o pecado quebra. Jesus morreu para consertar. E a ressurreição, meus irmãos, nada mais é do que o primeiro concerto. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Vocês conhecem esse refrão. Vocês conhecem esse refrão? É como se fosse um refrão de uma música, mas é só um refrão que você já escutou ao ler. Lendo, você já escutou esse refrão. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E viu Deus tudo quanto Ele havia criado, e viu que era muito bom. Isso é Gênesis capítulo 1. A gente está em novembro, mas eu sei que alguns de vocês em janeiro começaram. Esse ano eu leio a Bíblia inteira. Por esse capítulo vocês passaram. Deus cria um mundo bom, espetacular, fora de série. Deus cria um mundo que você percebe hoje que foi criado bom. Quem de nós não se maravilhou com um céu de tão azul que estava, ou que fosse um arco-íris, ou que fossem árvores, sei lá, quando a gente foi num retiro, porque em São Paulo está difícil, mas quem de nós não se maravilhou com parte desse mundo criado? E parte desse mundo criado, talvez o canto de alguns pássaros, ou mesmo a obra de seres humanos criados por esse Deus, que nós ao olhar e contemplar a gente diz, nossa, como isso é espetacular. Quem de nós não se maravilhou? Eu não sei qual é o estilo musical que você gosta, mas que um dia tocou uma música e você disse, nossa, cara, isso me preenche de um jeito, porque é bom, porque é muito bom. Quem de nós nunca passou por uma experiência como essa? Agora, o texto diz que é muito bom, mas diz também que nessa criação muito boa, Deus dá ao ser humano a opção de conhecer aquilo que é mal. Presta atenção, quando Deus coloca o fruto do conhecimento do bem e do mal à disposição da humanidade, o conhecimento daquilo que é bom, Adão já tem. É o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E, portanto, quando Adão escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade, o que ele está escolhendo é conhecer aquilo que é mal. O que era bom já estava disponível. Então, ele introduz, para conhecer aquilo que é mal, a crueldade e a maldade no mundo. E diante dessa maldade, dessa crueldade, Deus vai em direção a Adão e pergunta a ele, Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E então Adão responde da seguinte maneira, como muitos de nós respondemos o tempo todo. Foi a mulher que você me deu. A culpa dela, a culpa é sua. Eu não.
No fundo, o que o Adão está dizendo é: a sua criação não me foi suficiente. Mas como, Adão, se tudo era bom? Todo pecado é assim, gente. O meu, o seu, o de Adão, todo pecado é assim. Por que alguém rouba? Porque o sustento que você me deu não era suficiente. Por que alguém mente? Porque a verdade que você me deu não é suficiente. Não é boa. É amaldiçoada. Foi a verdade que você me deu. Por que alguém mata? Porque o próximo que você me deu é muito pior do que insuficiente, é insuportável. Por que alguém trai? Porque o marido que você me deu, porque a esposa que você me deu, e assim sucessivamente, gente. O pecado nesse mundo é a maldição, é o amaldiçoar de um mundo criado originalmente bom, que o pecado estraga. O pecado faz com que a experiência de um mundo criado originalmente bom não seja uma experiência plenamente boa. Ele faz com que a gente sempre perceba esse mundo como um mundo insuficiente. Ele faz com que a gente perceba esse mundo sempre como é quase bom. Não, nem bom não é. E aí tem alguém fazendo alguma coisa, que também é pecado, estragando essa experiência minha desse mundo, ou talvez alguém como eu estragando a experiência de alguém. Quer um exemplo do que eu estou falando? Um dia você sentou e ouviu uma música e falou: essa obra humana me faz crer que esse mundo é bom. Caramba, que música inspiradora, que negócio incrível. Já aconteceu com você? Sabe uma criação humana que você nunca vai dizer que negócio inspirador? Tem criações humanas que você nunca vai dizer que negócio inspirador. Eu nunca vi ninguém dizer que negócio inspirador. Vou dar um exemplo. Lombada. Ninguém olha para uma lombada e fala: nossa, olha que coisa bonita. Olha que coisa abençoadora a lombada. Agora, por que a lombada existe? A lombada existe porque alguns de nós acreditam que chegar antes a um destino, alguns segundos ou minutos, é mais importante do que a vida dos outros, do seu direito de viver. É por isso que a lombada existe. A lombada existe porque tem gente que acha que chegar num compromisso alguns segundos antes é mais importante do que o seu direito de respirar, de estar vivo. É por isso também que existe limite de velocidade e uma série de outras coisas. Resultado. O nosso pecado faz com que o mundo criado originalmente bom seja experimentado incompleto, insuficiente, gastando mais gasolina e fazendo revisão do carro mais cedo. É disso que a gente está falando. É de um mundo que precisa de conserto. É de um mundo que precisa ser experimentado de maneira plena. Experimentado de maneira boa. Que da maneira como cara, falta. E corre-se o risco de, no lugar de eu perceber que o culpado sou eu perceber as coisas da seguinte maneira: a culpa é tua, que não fez direito. Eis o pecado. Eis o motivo pelo qual a gente precisa se arrepender. E então esse mundo, criado perfeito, é como se com o pecado a gente pegasse esse mundo e pau! Arremessasse contra o chão e o despedaçasse. E voasse cacos para todos os lugares.
Um mundo despedaçado. O que acontece na cruz é que Jesus, a semelhança desse mundo, ele toma o lugar desse mundo e ele, contra a cruz, é despedaçado pelo pecado. Ele toma o lugar desse mundo e ele se torna aquele que o pecado despedaça. O que é a ressurreição? A ressurreição é o próprio Pai dizendo o seguinte: esse mundo criado originalmente bom, despedaçado pelo pecado, eu reconstruo num mundo ainda melhor. E eu começo fazendo isso pelo corpo do meu próprio Filho. E então eu conserto o corpo dele. E então eu começo a consertar a vida de quem o segue. E então eu começo a consertar a vida daqueles que ouvem a palavra desses seguidores. E então eu começo a consertar as atitudes desse determinado povo, que começa a consertar os problemas de uma sociedade corrompida, que começa a consertar mais vidas. Até um determinado momento, que com muitos concertos ou poucos concertos, eu não sei dizer quantos, esse primeiro ressurreto, que trouxe reconciliação de todas as coisas com o Pai, retorna definitivamente e entrega àqueles seguidores que pregaram e proclamaram a ressurreição um mundo consertado de uma vez por todas, um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém. E esses seguidores ganham então novos corpos. Agora eu queria dizer uma coisa para você guardar no seu coração. Se o novo céu e a nova terra estão no futuro, se a nova Jerusalém prometida está lá no final, se os novos corpos que nós vamos receber, porque afinal de contas, Jesus foi o primeiro morto, agora nós nos despedaçamos pelo próximo. Se os novos corpos que nós vamos receber também estão no futuro, diz o Novo Testamento também por intermédio do apóstolo Paulo, nova criatura você já é. E por isso, quando nós formos falar de uma boa notícia, a boa notícia, ela é uma nova Jerusalém que vem, ela é um novo mundo extraordinário, ela é um mundo inteiro recuperado pelo Evangelho, que começa com Jesus e passa pela nossa salvação. Essa é a história inteira, que Paulo está condensando aqui em uma canção, mas que a gente passa por todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Essa é a grande narrativa, esse é o Evangelho. E então, ressurreição passa a ser algo que a gente precisa vivenciar, morrendo para o nosso eu, nos permitindo nos despedaçar pelo outro, sendo o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto morto, como Jesus foi o primogênito dentre os mortos, para que do meio da morte nasça vida ao nosso redor. Então, embora isso seja muito teológico, no fundo, é um incentivo muito prático para que a gente viva na direção do outro. Seja com generosidade, que pode ser financeira, principalmente financeira, mas é também todo tipo de generosidade com o teu tempo, com o teu intelecto, com os teus dons. Ou seja, identificando os onésimos do nosso meio que precisam ressuscitar. Eis o que é a ressurreição. É o próprio Deus começando a consertar tudo, em primeiro lugar, colocando de volta em cada espacinho devido o corpo do próprio Filho. Eis a ressurreição. Agora, se isso te parecer
um tanto abstrato, eu queria te dizer que existem fartos exemplos práticos de como isso acontece ao longo do texto bíblico e ao longo da história do cristianismo. A história que nos foi contada aqui, dos presos que recebem alimento no cárcere, é um belíssimo exemplo de como se vive ressurreição na prática. A morte não precisa e não deve ser a palavra final para aqueles encarcerados. E, portanto, se a morte não tem autoridade, se a morte não tem a palavra final, façamos com que eles vivam, em primeiro lugar, fisicamente, mas também pela mensagem do Evangelho, para que eles ressuscitem. Agora, esses exemplos, eles vão ao longo da história do cristianismo, no texto bíblico, inclusive no Antigo Testamento. Quer uma história do Antigo Testamento em que a gente vê ressurreição desse tipo acontecer? E sim, quando você for pensar nesse tipo de ressurreição, você precisa fazer um exercício de imaginação, porque ainda não estamos falando de ressurreição literal, que vai acontecer quando tivermos novos corpos. Mas, por enquanto, é simplesmente a vida vencendo sobre o ambiente de morte. E isso acontece até no Antigo Testamento. Acontece evidentemente no Antigo Testamento. Deixa eu te lembrar uma história que está lá em Josué capítulo 2. Lá em Josué capítulo 2, cara, talvez você não tenha passado pela escolinha bíblica dominical quando você era criança. De repente você se converteu mais velho. Mas eu acho que quase todo mundo aqui deve ter passado pelo exercício de ouvir: vem com Josué lutar em Jericó. Ninguém escapou disso. Pois é, antes da luta acontecer, Israel envia 2 espias a Jericó. E esses espias, eles são recebidos por uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. Eles são recebidos por uma prostituta chamada Raabe, e ao serem recebidos pela prostituta chamada Raabe, as autoridades de Jericó apertam o cerco contra Raabe para correr atrás desses espias. Ela esconde os caras. E ao esconder os caras, ela diz para eles: olha só, eu sei que o Deus verdadeiro é o Deus de vocês. O povo inteiro aqui está morrendo de medo, porque já viu o que o Deus de vocês fez nas outras batalhas com outros povos. Mas eu sei que o Deus verdadeiro é o Deus de vocês. E a grande ironia desse texto é que quem recebe a percepção de quem é o verdadeiro Deus é uma prostituta pobre. O que eu estou querendo dizer com isso? Era esperado em Jericó que os oráculos divinos, que a voz dos deuses fosse escutada pelas sacerdotisas lá no centro da cidade, no templo. Mas o texto bíblico nos diz que Raabe não é uma sacerdotisa lá do centro do templo. Raabe mora no muro. E o muro foi construído para proteger a cidade. Se o muro foi construído para proteger a cidade, presta atenção que isso aqui é importante. Se o muro foi construído para proteger a cidade, quando tem uma guerra, quem que é o primeiro a morrer? Quem está no muro. Portanto, o rico não vai querer morar no muro. Raabe, então, essa moça pobre, é quem, na cidade inteira, percebe quem é o verdadeiro Deus. E tendo percebido quem é o verdadeiro Deus, ela diz àqueles espias o seguinte: olha só, quando vocês vierem invadir a cidade, tenham misericórdia de mim. E os espias falam: tudo bem. Aí ela fala: mas tenham também misericórdia do meu pai e da minha mãe. Mas tenham também misericórdia dos meus irmãos. E ela vai incluindo gente, até uma hora que os espias falam: Raabe, olha só. Quando a gente for invadir a cidade, você coloca esse lenço vermelho para fora da janela. Quem tiver dentro da tua casa
Bota quem você quiser. Quem tiver dentro da tua casa vai ser poupado. Beleza, Raabe? E aí, se você quiser imaginar, pode imaginar, porque foi exatamente isso que aconteceu. Passam-se os dias e esses homens de Josué passam a rodear Jericó, como você canta na música, em absoluto silêncio. Até o 7º dia, quando eles tocam uma trombeta e os muros caem. Trombeta, para quem é brasileiro e conhece bem o pentecostalismo, em hebraico chama shofar. É isso aí. Não nesse texto. Não nesse texto. Nesse texto, trombeta se chama Yabel. Só nesse texto e em um outro no Antigo Testamento. Levítico capítulo 25, o ano do jubileu. E então, o que é o ano do jubileu? A cada 7 semanas de anos, vocês vão soar essa trombeta, e passadas essas 7 semanas, quem era escravo seria libertado. Olha o nosso Onésimo aí. Então o hebreu que estivesse lendo esse texto, vendo essa palavra aparecer pela segunda vez e mais nenhuma outra no Antigo Testamento, ele ora e fala: 7 dias, 7 semanas, trombeta, trombeta, libertação. Quem está sendo liberto aqui em Jericó? Raabe. Eles tocam as trombetas. Então os muros começam a ruir. Os muros começam a cair. Eles gritam para avançar. E no meio daquela poeira que você deve imaginar que deve ter levantado todos aqueles muros desmoronando, olha-se então para Jericó e aquela muralha já não existe mais, exceto por um pedaço que certamente estava ali de pé. A casa de Raabe, com ela e quem mais estivesse ali dentro. Porque Raabe, nesse sentido, ela é uma espécie de Abraão às avessas. Diante da destruição iminente de uma cidade, Abraão vai dizendo: Senhor, e se tiver 50 justos? E se tiver 20? Até chegar só em Ló. Raabe, por outro lado, está dizendo: e quantas pessoas mais eu consigo colocar aqui dentro? E quantas pessoas mais eu consigo colocar aqui dentro? E de repente, essa mulher estrangeira chamada Raabe, cananeia de Jericó, salva seu pai, sua mãe, seus irmãos, talvez, quem sabe, o texto não diz, pessoas envergonhadas da profissão que ela tinha. Era o que dava para ter, para quem mora num muro. Mas uma pessoa que quer salvar os seus irmãos, uma pessoa que quer salvar os seus pais, ela está querendo salvar o quê, gente? Ela está querendo salvar a sua família. Então chega o 7º dia, o dia da libertação. Raabe não apenas é salva, Raabe é acolhida. Raabe, em Jericó, você era prostituta. Em Israel, não. Em Israel, você é mamãe. E um homem corajoso assume essa esposa, que não vem ser apenas mamãe, também vem ser vovó, também vem ser bisa, também vem ser tataravó. Raabe, vem, sai do muro, vem para o meio do arraial, vem ser mamãe, vem ser vovó, vem ter uma família, vem ter a vida restaurada, vem ser tataravó do rei. Se dependesse do meu moralismo, se dependesse do meu jeito de enxergar o mundo, ainda bem que não depende nem nunca dependeu. Deus teria que achar um outro jeito de trazer Jesus à existência.
Porque abrimos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Nós encontramos a genealogia de Jesus e lá se encontram 4 mulheres. Tamar, Batseba, Ruth, Raabe. Vem, Raabe, você não é mais prostituta. A sua vida começou. Começou como vida que vale a pena ser vivida, como vida transformada, vida da família que você queria restaurar. Agora você vai ter uma vida de uma família que estará na linhagem de Jesus. Isso é ressurreição, aleluia! Se queremos viver ressurreição, temos que estar prontos nas nossas células, na nossa igreja de maneira geral, disponíveis e abertos a poder dizer: prostituta, agora e aqui não, aqui mãe, aqui vovó, vem Raabe, vem ser mãe, vem ser avó. Mentiroso, aqui transformado, não. Pregador da verdade. Temos que estar prontos, porque não é fácil. Os passados das pessoas as atormentam, porque eles são morte. O que nós pregamos é ressurreição. Viver ressurreição é estar disposto a encarar o mal da morte. Diz um dos maiores missionários do século XX, e teólogo, Leslie Newbegin: nem otimista, nem pessimista, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Existe uma dose de realismo necessário para viver a ressurreição, que é olhar o mal, olho no olho, e dizer: você está derrotado, você não prevalece. Olhar a morte olho no olho e dizer: esse passado é traumático. Sim, claro que é. Os males de um mundo atormentado pelo pecado, eles são verdadeiros, eles estão aí, a gente observa, mas é a capacidade de olhar no olho desses males e dizer: não é culpa de Deus, e Ele está consertando. E me chamou na minha morte para ressuscitar e participar desse concerto. Você foi chamado para participar dos concertos que esse mundo precisa. Eis o que é viver ressurreição. Agora, eu não poderia criticar um pregador, tendo eu uma filha de 3 anos, minha filhinha Lara, minha esposa Bruna. Tendo eu uma filha de 3 anos, eu não poderia criticar o pregador sem oferecer uma alternativa. Diante de tudo isso, como viver ressurreição e pregar o Evangelho para uma criança, para minha filha? E então eu diria mais ou menos o seguinte: Lara, quando você era bebê, nem falava ainda, tinha um barulho que você adorava, do barulho de fechadura. Porque quando a gente ouvia na sala o barulho da fechadura, você já começava a sorrir, porque você sabia que estava chegando a vovó. Você vê o que é a perspectiva, né? Para ela, a vovó. Para mim, era minha sogra. Brincadeira, gente. Eu amo minha sogra. Fui muito abençoado com uma sogra extraordinária. Só que teve um dia que minha sogra chegou, o barulho de fechadura estava lá, mas você, filha, você dessa vez não olhou para trás. Vovó ficou enciumada, foi ver o que estava acontecendo.
Você estava no colo do papai e você olhava para fora do apartamento, e fora do apartamento a lua estava cheia, imensa, redonda, amarela. Foi a primeira vez que você estava tendo contato com aquilo. Você olhava para a lua, olhava para a minha cara e fazia assim, ó, e apontava para a lua. E quando a vovó enciumada chega, você vira para a cara da vovó, aponta para a lua, faz assim, ó, impressionada que você estava com a lua cheia. Sabe o que é isso, filha? Isso foi a tua percepção de que o mundo que Deus criou é bom, é extraordinário, é fora de série. Esse mundo que você está, filha, que nós estamos, Deus criou com tanto carinho, com tanto cuidado. Tem tanta coisa bonita e tanta coisa boa. Você era bebê e já percebia. Agora, você já deve ter percebido que tem dia que você chora. Talvez você já tenha visto o papai chorar. No púlpito não vale, filha. O papai é chorão assim mesmo. Mas tem dias que esse mundo não é tão legal. E parte disso, filha, a culpa é do papai. Porque quando o papai erra, o papai peca, o mundo dos outros fica pior para se viver. Parte disso a culpa é da mamãe. Porque quando a mamãe peca, quando a mamãe erra, o mundo dos outros fica pior para se viver. Parte disso, filha, a culpa também é sua, porque você também erra. Mas, filha, eu tenho uma boa notícia. Deus está consertando esse mundo. E vai fazer dele ainda melhor. E melhor ainda, filha. Deus quer consertar você. Para isso basta que você se arrependa dos pecados, das vezes que você erra. E quando Ele te conserta, Ele te chama para fazer parte do conserto. Vê se isso não é uma boa notícia, filha. Vê se não é para se apaixonar por Jesus quando a gente vê que Jesus faz uma coisa dessa. O nome disso, filha, é boa notícia, mas você também pode chamar de evangelho. É assim que o Filho de Deus chama a gente para fazer parte da família dele. Você quer ser uma irmã adotiva de Jesus? Essa é a história inteira. Isso é a boa notícia. Isso é para a gente contar no final, e assim como os discípulos de Emaús, chegar à conclusão, porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras. Isso é pregar a ressurreição. Porque nós precisamos vivê-la. E também precisamos pregá-la. Eu queria te convidar a fechar seus olhos. Mantém seus olhos bem fechadinhos. Mantém seus olhos bem fechadinhos. Nós vamos orar juntos. Mas antes de orar, eu queria te fazer uma pergunta. Não olha para o lado, não. Mantenha o olho fechado. Eu queria te fazer uma pergunta. Talvez nunca ninguém tenha te dado a oportunidade de responder essa pergunta. E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Se você quiser ser um irmão adotivo de Jesus, uma irmãzinha adotiva de Jesus e declarar isso nessa noite, você pode acenar com a mão. Eu vou orar por você. Levanta a tua mão. Ninguém está olhando, só eu estou vendo. Amém. Pode abaixar sua mão. Amém. Amém. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Se nessa noite você ouviu o Evangelho de uma maneira que vale a pena, e o seu coração estava na dúvida, será que o Evangelho é de fato uma boa notícia? Você tem a oportunidade de responder agora. Eu quero ser um irmão adotivo de Jesus e fazer parte da família de Deus. Eu quero ser uma irmã adotiva de Jesus e fazer parte da família de Deus. Levanta sua mão que eu quero orar por você.
Pode baixar sua mão, nós vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de poder fazer parte de uma história de concertos. Que a gente chega aqui com os passados traumáticos, com as histórias tenebrosas, talvez dizendo assim: mas esse pregador ele não sabe da minha história. Deus, eu realmente não sei. E eu quero pedir perdão. Muitas vezes eu, Jesus, prego sem levar em consideração as dores de quem vem. Mas, Pai, no poder do Espírito Santo de Deus, a gente proclama a salvação. A gente se entrega arrependido do nosso passado. E diante do Teu Filho a gente diz: faz de mim uma pessoa nova. Faz de mim ressurreição. Pai amado, que essas pessoas hoje, amanhã, experimentem isso. Uma vida nova em Cristo Jesus, cujo passado ainda está lá, mas a gente olha, olho no olho e diz: a morte não venceu. Senhor Deus, a gente pede isso, sabendo da nossa impotência, mas no poder do Teu Santo Espírito. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, ainda quero te pedir, Deus, por cada líder de célula aqui, que levem ressurreição por onde quer que estejam, por onde quer que andem, por onde quer que preguem, por onde quer que abracem, por onde quer que beijem, por onde quer que caminhem, por onde quer que hajam, por onde quer que pensem, que levem a Tua ressurreição, Pai. Pai amado, faz brotar vida nas palavras e nos gestos de cada supervisor. E Pai amado, nos faz encontrar comunhão no meio daquilo que nos faz acreditar de novo que o mundo foi criado bom. Que cada uma das células aqui seja assim. Dependentes de Ti é o que a gente te pede, Pai. No nome do Teu Filho, o primeiro dos mortos, o primeiro dos ressurretos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.